Antes da gente começar nosso vídeo, eu gostaria de deixar uma pergunta para você que me assiste. O que vem na sua mente quando eu menciono a palavra bruxas? Será aquela mulher que tem um chapéu pontudo, uma verruga na ponta do nariz, que anda por aí voando na sua vassoura mística? Ou será que vem na sua mente aquela pessoa que lança feitiços, transforma as pessoas em sapo, como a gente sempre ouviu falar? Ou talvez é aquela pessoa que trata como uma religião, uma ritualística ou algo do tipo. Bom, eu mesma decidi tirar as minhas conclusões e conhecer pessoalmente essa sociedade na Convenção das Bruxas que ocorreu em Paranapiacaba. Então aqui, nesse vídeo, você vai acompanhar comigo e ficar por dentro de tudo o que aconteceu. O que são as bruxas? Como surgiu esse termo? E como elas são tratadas hoje? Vale a pena refletir, não é mesmo, gente? Esse assunto ele traz tanta filosofia, tantas questões de reflexões que com certeza vale nosso tempo. Então convido você a assistir esse vídeo completo, deixar seu like, curtir, se inscrever, ativar as notificações e comentar muito porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? O que é que causa esse tema tão fascinante e tão contraditório? Vamos descobrir? Porque aqui no nosso canal a gente é laico. Nós queremos saber sobre tudo, sobre todas as religiões, sobre todas as opiniões e nós queremos questionar tudo também, porque tudo é válido quando a gente pensa sobre aquilo, né? A reflexão traz luz a muitas coisas. Então, pelo amor do senso crítico, pense. Chega de conversa e vamos pro vídeo. Paranapiacaba é uma vila histórica localizada no município de Santo André, na Serra do Mar. Sua história começou em meados do século XIX, quando o Brasil precisava exportar o café produzido no interior paulista até o Porto de Santos. E para isso foi construída a ferrovia. Paranapiacaba surgiu justamente como centro operacional dessa ferrovia e também serviu de moradia para trabalhadores e engenheiros. Um dos aspectos mais marcantes da vila é a sua arquitetura inglesa, inspirada nas vilas operárias britânicas da era vitoriana. Hoje, a vila é um importante patrimônio histórico brasileiro, que preserva sua atmosfera única e frequentemente envolta por uma neblina, o que contribuiu muito para o surgimento de muitas lendas, fantasmas, trens assombrados e mistérios da Serra. Hoje, também é conhecida por eventos culturais, como o da Convenção das Bruxas. Conta-se a história de uma noiva que estava perdidamente apaixonada pelo seu amado, mas a sua família proibiu de ter o relacionamento, porque o seu noivo era de condição financeira mais baixa. Após isso, diz a lenda que ela pegou o trem, desembarcou em uma ponte próxima e se jogou de um precipício. Dizem que a neblina que encobre Paranapiacaba seria o véu dessa noiva à busca de seu amado até hoje. E aí, será? Bom, a história da bruxa é uma mistura de religião, medo social e perseguição histórica. Em muitas culturas antigas, existiam pessoas que atuavam como curandeiras, parteiras, adivinhas ou conhecedoras de ervas medicinais. Na Europa medieval, algumas dessas práticas passaram a ser vistas como desconfianças pelas autoridades religiosas e civis. Então a palavra bruxa passou a ser associada à ideia do mal e interligada a forças sobrenaturais. Então, entre o século XV e XVIII, começou a ocorrer as famosas perseguições às supostas bruxas na Europa e em parte da América do Norte. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e executadas. A sua maioria eram mulheres, e as acusações surgiam por diversos motivos, seja ele medo de doença, conflito entre vizinhos, diferenças religiosas, superstições, desconfianças em relação às mulheres que eram independentes ou com conhecimento de ervas curandeiras. Hoje, os historiadores consideram que muitos julgamentos foram resultados de uma histeria coletiva e injustiça. E a gente também conhece como um dos casos mais famosos o caso das Bruxas de Salem, que ocorreu em 1692. Bom,
Mas e a bruxa moderna? Atualmente, muitas pessoas que se identificam como bruxa seguem caminhos espirituais contemporâneos, como a Wicca, que foi criada no século XX. Essas tradições geralmente enfatizam conexão com a natureza, celebração de ciclos de estações, rituais simbólicos e desenvolvimento espiritual. A maioria das práticas modernas não tem relação com as acusações de feitiçaria maléfica que motivaram as perseguições históricas. Bom, vamos pro meu relato pessoal. Como que foi essa experiência? Eu fui pra lá com uma expectativa assim muito grande, eu tava muito animada de ter meu marido, de ter um casal de amigos, porque eu queria realmente conhecer, entende? É uma coisa que eu tenho trazido muito à minha reflexão. Se eu quero dar opinião sobre algo, se eu quero saber realmente algo, eu tenho que conhecer, eu tenho que tirar as informações, eu tenho que ir até a fonte, eu tenho que ir uma coisa que seja verídico, entende? Eu não caio mais nesse negócio de porque me falaram, porque me disseram, porque isso, porque aquilo. Porque eu fui uma pessoa muito manipulada. Então, eu queria sim saber por mim o que acontece, o que é, entender, né, cada pessoa e o seu ponto de vista sobre a vida. Porque aqui a gente pensa assim, quando você compreende o que o outro pensa, a visão do outro, às vezes você também consegue compreender mais sobre você, entende? De que forma? Ai, gente, é uma reflexão assim de autoconhecimento mesmo. E eu percebi que tem elementos muito do sincretismo, sabe? O Brasil é muito sincrético. Então mistura muito de uma religião com a outra, você vê mistura de católico com espírita com cristão. E eu percebi mais ou menos isso, esse sincretismo nessa religião delas, né? Então, assim, tinha leitura de tarô, leitura que fala? Tinha tarô, tinha oráculo, tinha leitura de ossos, tinha aquela benzimento. Eu gravei um pouco de uma benção lá pra vocês verem. Tinha benzimento com erva, tinha também uma erva japonesa que o pessoal usa, né, pra relaxar, pra fins terapêuticos, sabe? Então ajuda a controlar, tipo, a ansiedade, você se conectar com você. É aquela coisa de natureza, sabe? E o nome acho que é Reiki. Então tinha muitas essas coisas aí. Ai, Natália, você experimentou? Ai, infelizmente não consegui achar o Reiki, gente. Reiki é uma prática, tá? Você não vai inalar, não vai fazer nada disso, não. Eu tentei, eu tentei participar e eu fiquei muito chateada que não deu tempo, porque eu fui almoçar e o evento tava muito lotado, não consegui chegar até o Reiki. Quando eu cheguei, acho que era quase 6 horas da tarde, já tinha acabado. As bruxas tinham ido embora daquele local ali com a prática do Reiki. Então não participei, gente. Falam que dura de 30 a 60 minutos. Queria muito, muito mesmo ter tido essa experiência, mas eu não tive. Enfim, fica pra próxima. Mas assim, eu achei muito legal, muito válida a ideia. Tinha um lugar também que elas faziam, o pessoal de Paranapiacaba, eles usavam cambuci, né, pra fazer algumas coisas assim, pra comer, tipo uma frutinha, sabe? Então eles faziam suco, licor, cachaça, sorvete. Eu experimentei com certeza, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui a minha garrafinha que veio, é uma caveirinha que veio licor, é delicioso, gente, maravilhoso, recomendo, vão lá, tomem o licor de cambuci, muito bom. E assim, as bruxas, gente, simpáticas, tá? Pelo que eu consegui perceber, super simpáticas, gente boa, elas veem assim as coisas, a natureza, sabe? Com aquela energia, com aquela coisa de pertencimento, com essa visão mais espiritualista. Então, assim, eu achei super válido a ideia do outro, né? Achei super interessante. E eu voltaria, sim, pra participar do Reiki. Eu ficava falando errado, que era Rafik, mas é Reiki. Eu voltaria pra participar dessa sessão, que é uma coisa que começou lá no Japão, tá? Depois vocês pesquisem sobre o Reiki.
Enfim, e eu achei tudo maravilhoso, uma experiência maravilhosa. São uma cultura, né, uma religião diferente, né, da minha, porque eu vim da religião cristã. E assim, eu acho que toda voz deve ser ouvida, toda voz. Ainda que eu não concorde com nada, com nenhuma das suas ideias, eu vou ouvir você. Eu vou ouvir você e eu vou analisar tudo que você tá falando, entende? E assim, trazer a luz ao nosso senso crítico se aquilo ali faz sentido ou não pra nós, tá? O que eu concluo, gente, é que o preconceito, ele não faz sentido. De forma nenhuma, de jeito nenhum, é aceitável quando você julga uma pessoa, quando você define algo sobre ela sem conhecê-la, entende? Se ela tem crenças, se ela tem filosofia, se ela tem ideias diferentes das suas, respeite. Respeite ela, escute ela. Você não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. E quando a gente consegue entender isso, você consegue compreender melhor o ser humano, a vida, a sociedade e você mesmo, entende? Porque quantas vezes você não quer ser ouvido? Quantas vezes você não quer ter voz? Mas você não deixa, às vezes, as pessoas terem voz por causa desse preconceito, por causa desse pré-julgamento, entende? Cada pessoa é de um jeito, cada ser humano é de uma forma, e a gente tá aqui pra aprender com todos, tá bom? E o que eu aprendi com as bruxas realmente é isso, sabe? Você ter essa energia mais leve, você olhar o universo e apreciar, né? Eu concordo? Não. Mas eu estou aqui para dizer que foi uma experiência maravilhosa, muito boa, e a gente tem que parar de ser preconceituoso. Eu amo a ideia da bruxa que não acabou lá na fogueira, lá com as bruxas de Salem, que não acabou com preconceito religioso, sabe? A ideia da bruxa que é a mulher livre, porque a humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Essa é a verdade.